Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Há poucos dias o Vale do Taquari sofreu com a cheia do rio Taquari. Em Lajeado não foi diferente. Por isso, o Entre Linhas de hoje recebe Gerson Barker, coordenador da Defesa Civil, e Marisete Malman, secretária da Cruz Vermelha, e o tema que nós vamos tratar é enchentes em Lajeado. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Nós sabemos que tratar o tema enchentes em Lajeado, ou enchente em Lajeado, a última, que ocorreu há poucos dias, é algo que se repete há muitos anos e certamente vai se repetir. Nós somos uma cidade situada na beira de um rio. O rio, com as chuvas, dependendo da quantidade, obviamente, não consegue levar toda a água em seu leito, né? Eleva as margens e provoca cheias. Nós, humanos, nos estabelecemos em local em que o rio precisa ocupar quando tem excesso de água. Isso é uma realidade que não podemos fugir. E se criou uma situação, não só em Lajeado, mas em vários municípios do Vale do Taquari, municípios, obviamente, que se estabeleceram à margem do rio, que parte da população, onde a água toma suas casas, sofre durante esses episódios. Eu consegui dados que a Rádio Independente compila ou acompanha desde 1940 sobre as cheias, as datas, a altura que a água chegou. E durante o programa a gente vai ver algumas curiosidades acerca destes dados, a quem já nós, de antemão, agradecemos ao pessoal da Rádio Independente, o Grupo Independente, por ter nos cedidos tão gentilmente. Bem, nós, ao apresentar os nossos convidados, nós vimos que nós temos o coordenador da Defesa Civil, Gerson Barker. Gerson? Boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite, Marisete. Boa noite, ouvintes. Gerson, vamos falar um pouquinho sobre a Defesa Civil. Eu sei que você assumiu a Defesa Civil, a coordenadoria aqui de Lajeado, já com as águas subindo. Quer dizer, você foi batizado já com muito trabalho, não é isso? Verdade, Gerson. Meu primeiro dia na Defesa Civil como coordenador aconteceu no dia 17, onde já estávamos preocupados com a medição da água, né? Fazendo leitura de hora em hora, já preocupado muito com a possível enchente, né? Naquele momento. Então eu fui batizado já na água, não tive nem tempo de dar uma olhada nos papéis, a parte burocrática, digamos assim, a parte do escritório, não tô dando uma olhada agora, né? Reiterando desse assunto, mas eu já comecei pela parte braçal mesmo, correndo aí. A prática. A prática, exatamente a prática. Foi assim que eu comecei. Bem, a Defesa Civil, você é o coordenador da Defesa Civil de Lajeado. A Defesa Civil, para explicar assim para o nosso público de uma forma simples, ela é um órgão ligado aqui ao município, ao Estado? Ela é ligada ao município, né? Eu trabalho, na verdade, eu sou funcionário da prefeitura, né? Cargo de confiança, né? Então, eu estou atuando agora na coordenadoria da Defesa Civil, que é um órgão estadual, né? E na verdade, aqui é municipal, né? Municipal. Obviamente que eu imagino que todos os municípios devem ter, de alguma forma, organizado algo que defende a população. Seria uma defesa civil, imagino que todos os municípios tenham, não sei se alguns convidados sabe disso, mas imagino que tenha, afinal de contas, isso é uma das tarefas e preocupação de qualquer administrador público e tarefa do Estado. Estado, quando eu digo os entes públicos, quer seja município, Estado ou União. Bem, nós também temos como convidada hoje a Marisete Malman, que é secretária da Cruz Vermelha. A gente sabe que a Cruz Vermelha é um organismo internacional com muito prestígio,
muita credibilidade e que auxilia as pessoas. Tem como tarefa a Cruz Vermelha, a gente sabe, em guerras, em catástrofes, em várias situações de ajuda humanitária, ali está presente a Cruz Vermelha. Algo muito importante para o planeta todo. E eu vejo que você é secretária da Cruz Vermelha. Dá a impressão que a secretária seria sei lá como é organizada a Cruz Vermelha, eu fico devendo isso, mas onde eu quero chegar? Você é secretária da Cruz Vermelha, seguramente aqui da região. Como está constituída aqui? Ela está ainda em andamento, tá? Porque, em primeiro lugar, eles analisam nossa situação, se nós temos condições ou não de assumir isso, né? Onde a Márcia e o coordenador da Cruz Vermelha de Porto Alegre estiveram conosco já 2 vezes nos treinamentos que nós tivemos lá no Viaduto 13, tá? Onde estava o seu André Salter, que é o nosso presidente, que está encaminhando as documentações. Semana que vem nós temos uma reunião para ver como está esse andamento. E nós temos o nosso vice, que é o Coronel Renner, né? E temos o Ayrton, que é nosso vogal, e eu como secretária, que são os principais, né? O cabeção ali. E nós somos compostos por 48 membros, tá? Cruz Vermelha, onde nós temos aqui o pessoal da medicina da Univates, que é a Jéssica e o Bruno, que são o tudo para nós ali dentro, né? Porque é a área da medicina, né? E sempre que a Defesa Civil precisou, nós estávamos lá e pronto para auxiliar. Como eu também sou auxiliar administrativa da Defesa Civil de Lajeado, como o senhor perguntou antes, Defesa Civil, nós temos a Defesa Civil de Lajeado, que é a municipal, temos a estadual, tá? Que é a Cioli, e temos a federal. Aqui em Lajeado? Aqui nós temos a municipal e a estadual, sim. Ah, então a Defesa Civil se organiza a nível de município. E estado. E o estado tem um representante aqui em Lajeado. Sim. Ah, interessante. A nossa isso é importante. sede, Zanquetin, assim, a nossa sede fica no Parque do Imigrante, tá? A nossa municipal. A estadual fica junto ao Corpo de Bombeiros, tá? Onde tem o seu Acioli, que é o nosso coordenador, né? Isso. Tá? E ele prontamente foi lançado que vai dar uma cheia, ele já está conosco reunido, né? Com a região, e nós se reunimos sempre em Estrela, né? Que nós temos um guru lá que nos auxilia muito, e ele está sempre conosco. A estadual com a municipal. Você falou União? Tem alguém que representa a União aqui, a nível de Defesa Civil? Não. Como assim? Tem a Organização de Defesa Civil a nível de município, Estado. a nível de estado e a nível de União. Isso. No caso da União Federal, aqui não tem. A G8, nós temos a G8. Daí reúne 8 municípios. Isso. E tem uma espécie de coordenador, não sei como é o nome, da Defesa Civil da União. É que assim, como nós somos a G8, né? O Acioli é o do estado, ele se reúne com nós dos outros municípios, Taquari, Progresso, Cruzeiro, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado, sabe? São em torno de 12 a 13 municípios, onde eu também sou secretária, né? A gente sempre faz atas, só que agora, como eu estou no abrigo temporário do município, que é os desabrigados, lá os andarilhos de rua, nós temos um abrigo aqui onde eu estou, né, Gerson? Isso, cedida. tá cedido lá. Eu estou cedida lá, assim que fechar em dezembro, dia 31, eu retorno para a Defesa Civil, mas sempre que o Gerson precisa de mim, ele me convoca, automaticamente eu vou aonde o Gerson precisa. Tá. Então vamos ver se eu entendi. Como eu disse, às vezes eu não conheço, eu devo perguntar. Vamos, Cruz Vermelha, pelo que eu entendi, deve ter obviamente, uma direção mundial da Cruz Vermelha, provavelmente sede na Suíça, não sei, estou imaginando, porque até a própria Cruz, né? Cruz Vermelha, e não sei se iniciou na Suíça. Aliás, eu acho que fica aqui a sugestão para pauta para um programa, futuramente vamos aprofundar essa entidade que é muito interessante. Então deve ter uma direção mundial, deve ter uma direção no Brasil, deve ter uma direção aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ali do Rio Grande do Sul. E vocês estão estabelecendo, então, aqui uma Cruz Vermelha regional. Isso. Com sede em Estrela. Vocês já têm uma direção, você já citou os nomes. Sim. E para ser admitido membro da Cruz Vermelha,
fazem testes. Com certeza. É o que você disse, no caso no viaduto 13, que fica ali em Mussum, que é lindíssimo. É um ponto turístico fantástico aqui do Vale, do Rio Grande do Sul e da América do Sul, porque deve ser o segundo ou terceiro, um dos maiores, segundo de altura, viadutos. No caso aqui uma ferrovia que formou esse viaduto. Muito lindo, eu já estive lá. Bem, vocês foram fazer um teste lá. Sim, como sobreviver na mata. Como sobreviver na mata. Isso, porque assim, ó, Gerson, as catástrofes acontecem, não está previsto, vai dar agora. Sim. Vai dar aqui uma hora. Não, ninguém sabe. Ela te pega de surpresa. Claro, ninguém sabe. Né? Lá nós aprendemos a como fazer uma atadura com o que a gente tem na mata, fazer uma banqueta, como tu socorrer alguém. Eu não imaginava que eu tinha força. Eu carreguei um colega meu, o ombro, acima. Puxa. Eu não sei de onde eu tirei essa força, porque eu não sou grande, sou pequenininha, sabe? Mas tem técnicas, foram te ensinando técnicas como Isso, proceder. a Cruz Vermelha esteve ali conosco e deu esse treinamento para nós. E o que nós podemos comer da mata para sobreviver? Tá? O que nós podemos preparar na mata? Como acender um fogo ali com as pedras? Como cozinhar alguma coisa, sabe? Tudo. Ou seja, numa situação de emergência, os membros da Cruz Vermelha devem estar preparados não só para si, mas também para atender a população naquele caso de extrema necessidade. Bem, nós chegamos ao final do primeiro bloco e ao retornar agora no segundo bloco, como eu disse, nós temos os dados que o Grupo Independente me passou e tem muitas curiosidades. Acho que a maioria de quem está nos ouvindo sabe qual foi a enchente que mais as águas se elevaram aqui e que ano. Mas sabe a segunda, a terceira, até a 10ª? Aguarde, a resposta vem em seguida, porque agora nós vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema enchente em Lajeado e contamos com a presença de Gerson Barkert, coordenador da Defesa Civil de Lajeado, e Marisete Malman, secretária da Cruz Vermelha. Bem, eu disse que por curiosidade, nós íamos divulgar aqui as 10 maiores enchentes. Evidentemente que é com base no levantamento efetuado pelo Grupo Independente, que desde 1940 tem acompanhado aqui. A gente sabe do belo trabalho que a Rádio Independente, no tempo do Sr. Lauro Miller, ele tinha uma experiência fantástica a nível de enchentes. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque eu vi que você falou alguma espécie de guru, estrela, não sei se é o guru que ajuda as previsões ou não, mas nós vamos entrar nisso. Bem, então, as 10 maiores enchentes. A de 1941, todo mundo sabe que foi a maior. Foi no dia 6 de maio, no mês de maio de 1941, e atingiu a cota de 29,92 metros. Faltaram 8 centímetros para 30 metros. A segunda maior enchente foi no dia 6 de abril de 1956 e atingiu a cota de 28 metros e 86 centímetros. A terceira maior enchente foi no dia 27 de setembro de 1954 e atingiu a cota de 27 metros e 35 centímetros. Você está acompanhando, Marisete, é isso? Isso. Tá. A quarta agora, né? Foi no dia 13 de outubro de 2001 e atingiu a cota de 26 metros e 95 centímetros. A quinta maior foi em 27 de julho de 2011 e atingiu 26 metros e 85 centímetros. Curiosidade aqui, ó, em 2001, de julho a outubro, houveram as 2 grandes enchentes em Lajeado no mesmo ano. A sexta maior foi no dia 26 de outubro de 2008 e atingiu a cota de 26 metros e 65 centímetros. A sétima maior foi no dia 2 de junho de 1990 e atingiu a cota de 26 metros e 64 centímetros, um a menos. A oitava foi no dia 18 de julho de 1940 e atingiu a cota de 26 metros
40 centímetros. A nona foi em 22 de julho de 2001 e atingiu a cota de 26 metros e 30 centímetros. E a 10ª maior foi no dia 24 de setembro de 2007 e atingiu a cota de 26 metros e 25 centímetros. Isso é uma curiosidade, obviamente. Depois nós vamos ver se houveram anos que não tiveram, quantas por ano, enfim, mas por curiosidade fica isso. Bem, ocorre a enchente e aí eu trabalho com vocês da Defesa Civil. O que vocês já estão preparados, já têm uma experiência depois de tantas enchentes? Gerson, nós trabalhamos com uma boa antecedência de no mínimo umas 6 horas com antecedência, para a gente saber aproximado o nível que vai chegar a água. Por que aproximado? Porque dependendo das chuvas nas cabeceiras, né, esse número pode se elevar. Né? Tudo dependendo da chuva, porque chovendo nas cabeceiras, desce essa água, ela leva um certo tempo, como o nosso falecido Lauro Matias Miller dizia, né, que de Encantado até Lajeado, essa água leva exatos 6 horas até que chega no Porto de Estrela, né, com uma queda de 50% no seu valor, né. Com 50%? Eu não sabia disso. Com 50% Ou seja, se subir, vamos usar números redondos, 1 metro Encantado, chega 6 horas depois são 50 centímetros em Lajeado. Interessante. São esses dados. E em cima desses dados que a gente se baseia bastante, né. Eu, por exemplo, assim, como eu iniciei já na enchente, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o nosso Major Ascioli, né? E me deu boas orientações também, né? Busquei junto ao pessoal de Estrela também orientação, né? O Sandro lá, o nosso coordenador, nosso colega lá, nos passou uma boa orientação, né? Em cima do meu conhecimento também, a gente foi correndo atrás. Então, o que é? Com antecedência, nós temos que primeiro passar nas regiões ribeirinhas, né? Onde vai ser elevadas águas, né? Porque seria o recuo do rio, né? Seria exatamente isso aí. E então, a gente passa e avisa a população que elas vão, aos poucos, arrumando os seus móveis, as suas roupas, colocando em sacos plásticos, em caixas de papelão, né? Para que em seguida os caminhões contratados pela Defesa Civil, né? Que eles possam chegar lá e já está tudo preparado para não perder tempo, né? Então a gente faz um trabalho de prevenção com 6 horas de antecedência. Em relação ao número de Encantado. E não pode ocorrer uma variante, digamos, com chuvas torrenciais e que elevam o Forqueta, mas daí é muito pouco. Eu ia comentar contigo, naquela enxurrada que aconteceu, que atingiu muito Marques Souzas, né? Aquela foi excepcional. O Forqueta botou muita água no Taquari. Foi assim umas medidas bem complicadas de se fazer naquela época, né? Porque veio muita água do próprio Rio Forqueta, né? Tanto é que Marques Souza foi terrível, né? O que aconteceu lá. Acredito que nunca na história tinha acontecido algo parecido, né? Foi excepcional. Um exemplo, né, Gerson, foi em julho, né? Que deu aquela cheia de 22,60, que eles, nós aqui fizemos... Agora em julho. Isso, de 2016, tá? Que tinha uma previsão de tanto, só que o Forqueta não estava bombando. De repente, o Forqueta bombou. E daí elevou. Neste caso, ela sobe e desce rápido. Sim. Ela é muito rápido. O Forqueta, ele é muito rápido em relação ao Taquari, né? Porque o Taquari vem de uma região muito alta e vem bastante água. Então, o rio ele é bem mais largo, né? Com uma profundidade maior, né? Então, ele vem muita água. Mas o Forqueta é mais rápido, né? Justamente por ser uns morros. Deixa eu fazer um parênteses, já que é uma forma de eu registrar uma opinião. Não seria o meu papel aqui, mas eu acho que sim, fica registrado. E a respeito
daquela grande enchente do Forqueta, que você disse que Marcos Souza sofreu muito, arrasou vários locais, várzeas, levou as pinguelas, enfim, foi muito forte aquela. E eu não estava em Lajeado. Eu acho que, se não me engano, foi numa segunda-feira, uma coisa assim, né? Foi dia 4. Eu voltei na sexta, da onde eu estava. Peguei meu irmão, filmadora, máquina fotográfica, e subi o rio com jipe. Eu queria saber por que tinha dado aquele episódio tão forte, que veio de roldão, destruindo tudo. E eu cheguei a uma conclusão, sujeita a crítica, sujeita a qualquer coisa. Existia uma ponte no Barro do Dudulha. Ok, eu fui até lá, entrevistei moradores próximos, aí, abaixo da ponte, inclusive. E a ponte, ela tinha pilares muito próximos. E na medida que vinha desbarrancando acima da ponte, em direção à nascente do rio, ia trazendo principalmente eucaliptos que estavam plantados à margem, veio muita água, obviamente que muita água, e vinha, o eucalipto ele é alto, porém não tem raízes profundas, e no solo da várzea ele é fácil arrancar, que não é uma E ele mata. torceu também, né, Gerson? Eu vou explicar, mas minha tese, que estou exagerando muito rápido, bem, o eucalipto ele não é próprio, não é uma planta própria para as margens. Olha historicamente os rios, você vê que dificilmente nasce o eucalipto, ele ali permanece. Bem, o que aconteceu? Os eucaliptos vieram, ou outras árvores, foram batendo nos pilares da ponte, atravessado, formou uma barragem a ponte, a tal ponto que quando ela não mais suportou e caiu, ela tombou, veio aquela avalanche de água, como se uma barragem tivesse estourado. Tem depoimentos de pessoas abaixo que ouviram o estrondo e em seguida veio aquilo. E aquilo foi tão forte, levando que destruiu as margens. Onde alcançou o nível da água com o estouro da ponte, aquilo foi destruindo tudo. Tanto que as pessoas dizem que, de repente, subiu. Por quê? Porque houve um acúmulo lá. Essa é a minha tese, sujeita, obviamente, a críticos, seja o que for, ficou registrada, pelo menos para quem quiser discutir, que é uma tese, até certo ponto, plausível e possível que ela ocorreu, tanto que a ponte caiu, agora só inauguraram um pequeno pontilhão mais baixinho para que não ocorra mais esse fenômeno. Ok, fica registrado isso. Bem, voltando, então nós aqui temos essa situação de que Encantado, ao subir Encantado, a metade da água de lá, às 6 horas, está aqui. Aí, Gerson, não tinha um projeto, parece que até foi uma reivindicação num dessas que a gente vota anualmente. Popular. Votação popular, de que viriam recursos, não sei se estabeleceu, para a gente monitorar um sistema de monitoramento das cheias do Taquari, de toda a bacia, inclusive o Andes, o Carreiro. Não sei se existe, não chegaram a implementar. Tem alguma coisa lá, Gerson, como eu estou assumindo agora, eu vi rapidamente uma pincelada. Quem talvez possa te responder alguma coisa, não sei se é com exatidão, é minha colega Marisete, porque ela já está mais tempo acompanhando os outros coordenadores, né? Então talvez ela saiba disso aí. Não foi implantado esse projeto? Assim, estava em andamento, mas como é uma verba muito alta, como o Gerson estava falando, tá? Isso depende desse dinheiro para a gente poder monitorar, né? Poder botar esse monitoramento. Agora vamos esperar para o próximo. Ou seja, o projeto ainda não foi implantado, não. Ele existe, é factível, sim, precisa recursos, muito. Estamos aguardando, sim, e é super importante. Fomos a Brasília, fomos a Porto Alegre, fomos a Brasília, tivemos aqui na Univates com o pessoal de Brasília também que teve aqui, tá? Então. Ok. Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Nós, em seguida, vamos ver mais alguns dados que a gente colheu junto ao Grupo Independente das cheias que ocorreram aqui, o histórico de cheias do município de Lajeado, que nós vamos ver logo em seguida, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos já já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco.
Estamos tratando sobre o tema enchente em Lajeado e contamos com a presença de Gerson Barker, coordenador da Defesa Civil, e Marisete Malman, secretária da Cruz Vermelha. E também trabalha na Defesa Civil em Lajeado, é isso? Ok. Bem, dentre os dados que a gente tem aqui, que eu citei, do Grupo Independente, desde 1940, uma curiosidade é que em 5 anos ocorreram 3 enchentes. Ou já é um bom dado, de 1940 a 2016, traduzindo para melhor, neste período houveram 5 anos em que houveram 3 enchentes por ano. Foi no ano de 1982, houve uma enchente no dia 30 de junho, outra em 25 de outubro e uma em 13 de novembro. Outro ano que houve 3 enchentes foi no ano de 2002, em 21 de fevereiro, hein? 13 de junho e 7 de julho. Outro ano foi em 2005, no dia 19 de maio, no dia 5 de outubro e no dia 17 de outubro. E outro ano foi em 2009, no dia 3 de agosto, no dia 12 de setembro e no dia 28 de setembro. E o quinto ano, que se repetiram 3 vezes cheio no ano, foi em 2011, 27 de março, 21 de julho e 9 de agosto. Bem, agora eu lendo... E no dia 9 de agosto tivemos o temporal, que destelhou 20 casas. 9 de agosto de 2011? E que deu enchente de 24,66. E a de 21 de julho foi 26,85, uma das maiores. Veja, me chamou a atenção, por exemplo, aqui em 2009, no dia 12 de setembro foi 24,50. E no dia 28 de setembro, 21,75. Ou seja, nem chegou a baixar o rio, já veio outra em seguida. Já veio outra. Foi o que aconteceu agora, né, Gerson? Agora também. Agora também deu. Como? Ela deu a diferença de 15 minutos, né? Nessa enchente que nós tivemos agora, nós tivemos 2 enchentes em uma. Isso. É porque é o pique, né? É o pique, ela parou, ela chega no pico, estabilizou, tá? Aí veio o repique, Isso. que aí ela foi a 25,26. O primeiro pico dela, ela tinha ido a 21,59. Aí ela teve estabilizada, né? Que é a primeira enchente. Chegou a baixar? Não. Ela só deu uma estabilizada, tá? Certo. E aí sim, aí ela deu 15 minutos, repique. Né? 15 minutos depois ela deu uma retomada aí, um tempinho assim. Ela deu uma retomada que foi parar no seu pico máximo em 25,26. 26. Bem, aqui é interessante a gente esclarecer ao nosso público o que significa esse 25,26. Qual é o parâmetro? Da onde nós pegamos o zero, né? Bem, aqui eu acho que o Guru te ensinou alguma coisa sobre isso. Ela citou o Guru no primeiro bloco, só para quem está nos vendo e assistindo a partir de agora. Nós temos o Cleto, que trabalha em Estrela, né, seu Gerson? Junto Defesa com Civil, Estrela. Ele na verdade, ele é da área da saúde, está cedido para o coordenador de Estrela, né? E ele é o nosso guru, aprendi muito com ele, eu devo muito a ele. Sabe? E ele nos ensina muito que é a lua, é o vento, é isso e aquilo, tudo tem, não é só a água, não é só a chuva, sabe? Se ele vê que a lua está mudando, ele já diz, olha, vai dar cheia em tal mês, tal dia, assim. É mesmo? Sim. Isso seria bom um dia o senhor convidar ele para vir até aqui. É o guru. É o nosso guruzinho. Ele é um matemático ali. Falando-se... Mas daí... Diga-se de passagem lá que... a Defesa Civil de Estrela também é maravilhosa, fazendo sempre um trabalho belíssimo, sabe? O Sandro, com muita garra, muita determinação, sabe? Tanto é que as metragens eu andei pegando ali, conferindo com eles, sabe? E dá para confiar, dá para trabalhar. Foi belíssimo o trabalho deles também. Junto, então, a gente fez uma parceria que, nesse momento, Gerson, é somar as forças, né? A união para que jamais uma família necessitada saia no prejuízo, né? Então, as pessoas que coordenam, é preciso ser humildes, né? De ir lá e pedir um auxílio a quem tem mais experiência, né? Para que o trabalho seja perfeito, como a gente fez. Mas o pessoal, agradeço muito o Major Scioli,
Agradeço muito a equipe de Estrela, né, que me auxiliou muito, né? Agradeço muito a eles. Bem, eu tinha citado que esse número se refere a algo, é o nível do mar, é isso? Isso. Hoje o Rio Taquari, ele tem 13 metros. Aqui em Lajeado, digamos, 13 metros em relação ao nível do mar. Isso. Esse é o leito normal dele? Normal dele. Ok. Então, se ele chegou a 25,26 agora, no dia 20 de outubro de 2016, significa que ele subiu? 12,26. 12,26. Ou seja, nossa, é uma bela altura. É uma chuva. bela altura. Agora, imagina em 41, 29,92. Pois é, aquela época, Gerson, te lembra? Pois o rio, ele não tinha sido dragado, né? Porque depois foi feita a construção do porto. Não sei se tem influência isso, talvez tenha, né? Mas mesmo assim, se a cota em relação ao nível do mar nível do mar, pois ele subiu muito. Pois é. Eu me lembro que antes de inaugurarem a barragem do Bom Retiro, havia um temor de que as enchentes pudessem se agravar aqui em Lajeado em razão de que... Só que eu estive vendo os números desde lá, porque a barragem de Bom Retiro, é bom que, só para título de curiosidade, ela iniciou em 1959, botaram os pilares no meio do rio e ficou parada por 10 anos. Ela reinicia com Arthur da Costa e Silva em 1969 e ela é inaugurada em 1977 por Ernesto Geisel. Então, ela foi inaugurada em 1977, a barragem de Bom Retiro. E os números estatísticos de 77 para cá, as enchentes, não teve influência alguma. Dá para ver que não modificou nada. Essa última cheia aqui, Gerson, a barragem foi aberta de manhã, né? Eu acho que eles abrem todas, né? Chega um nível que eu acho que eles abrem as assim, comportas. Um parâmetro assim, ó, que nem o Carlos, que é o coordenador de Estrela, ele nos comunicou. Abrimos a barragem. Então, o que aconteceu? Ela desce 1 metro, 1,20 m. Então, por isso, o que aconteceu? Ele deu aquela estabilizada, né? Porque foi aberta a barragem. Se não tivesse aberta a barragem, o que acontecia? Ia subir 1,20 m. Daí ia dar, na primeira já ia dar... Já poderia. Interessante. Isso é muito interessante. Eu sou um leigo no tema, mas eu imagino que as comportas devem ser abertas quando chegam num certo nível do rio. Tem sentido ficar retendo águas com a população. É que a previsão era uma coisa, de repente deu aquela chuvarada imensa, sabe? Parou, amenizou, de repente deu, né? Então não tinha, né, Gerson? Não tinha como. Foi muito. Números desta última enchente, quantas famílias foram removidas de suas casas? Nós temos, assim, um total aproximado de 89. Por que aproximado, Gerson? Nós temos 34 famílias desabrigadas que nós levamos aqui no São Cristóvão, ali no ginásio de São Cristóvão. 34 famílias, tá? Com 180 pessoas desabrigadas. Levamos também, depois que lotou aqui o ginásio, nós levamos mais 24 famílias no abrigo do bairro Montanha, né? Então, aproximado 31 famílias desalojadas. São famílias assim que a gente sai de caminhão, né? E eles vão para casa de parentes, de amigos. E alguns, eventualmente, que pegam um caminhão por conta própria e já vão indo por eles mesmos. Gerson, esse teu número é o total de famílias que deixaram suas casas? Que nós trabalhamos nessa cheia. Vocês trabalham? Nós trabalhamos. Ou seja, o número pode ser maior na medida em que a estatística de vocês não abrange alguém que saiu espontaneamente da casa? Saiu sem a gente ter conhecimento. Certo. Em números oficiais, quantos foram? Total. Foram 89 famílias. 89 famílias. Que nós trabalhamos. Gerson, não sei se você tem experiência suficiente, ou a Marisete, será que 89, vamos dizer que 100 na cota 25,26, ok? Portanto, nas enchentes menores, foi uma enchente razoável. Foi uma enchente... Dá para dizer que é uma enchente grande. Uma das maiores. Já dentro de uma das maiores. Eu tentei situar ela deve estar lá entre as 20 maiores que ocorreram, com certeza, ok? Não é o número exato, só estou para, a título de argumento aqui, ilustrar. Foi uma enchente grande, dá para se dizer. Acima de 25 metros é grande. Bem, nós vimos aí em torno de 100 casas, ok? Bem, onde eu quero chegar?
Um projeto Minha Casa Minha Vida, aqui me parece que está para ser inaugurado, aqui em Lajeado, em torno de quantos apartamentos? 300, 400 apartamentos? 413, acho que. Pois é. Eu fico imaginando um projeto de Minha Casa Minha Vida que recebesse essas famílias. Essas famílias iriam? Assim, Gelson, vamos olhar, né? A Caixa Federal também ela requer algumas situações de algumas famílias, né? Não ter restrições SPC, Serasa também é um fator, tá? Entre outros, que a Caixa Federal precisa ter as normas deles, né? E também tem aquelas famílias que talvez elas gostariam muito de sair dali, mas outras não querem sair pela proximidade do centro. Digamos que eles vão ser transferidos para o bairro Santo Antônio. Já vai ter um custo maior com transportes, né? Então, vai agregar essa despesa. Será que essa família tem condições de suportar essa despesa também? E pelo número de filhos também, né? E quem não gostaria de estar morando fora da enchente, numa casa melhor, uma casa boa, né? Todo mundo quer. Isso que eu quero voltar a discutir. Agora, discutir no bom sentido, né? Conversar com vocês sobre isso que nós iniciamos agora, no próximo bloco, porque nós chegamos no final desse. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema enchente em Lajeado e contamos com a presença de Gerson Barker, coordenador da Defesa Civil, e Marisete Malman, secretária da Cruz Vermelha e também trabalha aqui na Defesa Civil do município de Lajeado. Só uma rápida curiosidade, de novo com base nos dados compilados pelo Grupo Independente, desde 1940, vocês sabem qual é o mês que mais teve enchentes? Foi o mês de setembro. Uhum. Então, só rapidamente, em janeiro nós temos um episódio de enchente, fevereiro 1, março 2, maio 5 enchentes, não, eu estou dizendo ao longo, desde 1940 para cá. Sim. Em junho 3, julho 10, agosto 10, setembro que mais teve 12, outubro 8, novembro 2, dezembro 1. Então não houve um mês que não teve enchente alguma. Então houveram alguns meses que houveram uma, duas, enfim, mas é ali, né? É junho, agosto, setembro, outubro que ocorrem os episódios de enchente. Bem, aquilo que eu estava levantando antes, não me parece que o número, eu imaginava que até fosse mais expressivo para resolver o problema da enchente de Lajeado. Se na cota 25, que é uma grande enchente, em torno de 100 casas foram atingidas, numa cota menor, uma cota de você tem aí, né, Marisete, por cota, como chega a tal nível o rio, tantas famílias têm que ser removidas? Só assim, ó, Gerson, como houve muito aterros, sim. Tá? Isso modificou muito. Modificou bastante. De 2 anos para cá, tá? Quando o seu Gilberto estava na coordenação lá, que eu fui lá para cima, para a Defesa Civil, que o prefeito me convidou, tá? Nós tiramos, tá, determinadas famílias, muito mais que hoje. Até eu disse para o seu Gerson, meu Deus, os aterros estão levando água onde a gente não imaginava. Como a Ponte de Ferro, que o senhor citou antes, né? Tiramos 10 famílias. Outra vez foi só do Paulinho. Sim, mas nessa cota? Nessa cota. Não, tá. Em 25? 24 é alguma coisa, 23, nós sempre tiramos ele. Tá? Agora, 25, nós nunca tiramos ninguém de lá, só o seu Paulinho. Certo. No caso, quando se fala Ponte de Ferro, é ponte entre Lajeado e o Rio do Meio. Isso, okay? Isso. Sabe? Então, o que acontece? A água, ela vai onde tem um espaço. O que acontece? Eu faço o aterro aqui, ela vai fazer o círculo, vai para o outro. Então, nós não temos, assim, direito, que tu vai dizer assim, ó, vamos tirar 200 famílias. Não. Okay. Não, tá bem. Isso que sabe? Aproximadamente, tá, com 25 metros, nós tiramos de 100 a 120 famílias. É como o coordenador falou, muitas famílias saem por si próprias. Espontaneamente, que não estão na estatística. Isso, okay. Tá? Então, nós não temos, assim, a contagem correta.
sabe? Ok. O que tem é a família trabalhada conosco. Porque muito se discutiu, se ouviu, muita conversa, enfim, vamos resolver o problema dos enchentes de Lajeado. Ora, resolver ninguém vai. É uma questão da natureza, de que não tem como fazer o rio escorrer água sem inundar. Obviamente que a solução estaria, se falava em fazer um dique lá. Não é essa. A solução é de que onde a água vai, que se sabe historicamente onde ela vai, e vai vir, provavelmente. Houveram alguns anos que não teve. Eu vi aqui que teve o máximo período de 5 anos sem enchente, aí, um interregno de tempo sem enchente, mas via de regra aqui nos últimos anos, só em 2014 não houve. Nos outros houveram, desde, olha aqui, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfim, houveram enchente, 14 não, 15 houve, aqui no corrente ano 2016, 2. Então, os episódios vão ocorrer, é impossível não haver mais enchente. Não vão parar de chover. Então, a solução, me parece, que passa por remover as famílias das áreas onde as águas chegam. E não precisa necessariamente ir para Santo Antônio. Pode escolher um local, se a vontade política é essa, de realmente parar com o sofrimento dessas famílias, porque seguramente elas perdem os móveis. Você tira, põe, tira, põe, tira, põe. Chega um momento que... Elas perdem pela mudança, não pela cheia. Claro. Então, acho que caberia aqui, a solução passa por Minha Casa Minha Vida, talvez. Talvez o poder público vendo e resolve comprar uma área de terra, enfim. Isso não é para nós e não é o objetivo do programa de hoje. Fica apenas a sugestão para os administradores atuais e futuros, não necessariamente a próxima gestão, mas que fica para as gerações que vêm aí, de que é possível solucionar. Os jovens, eles que vão nos governar no futuro, e espero que tenham jovens com uma sensibilidade social para resolver esse problema. Bem, nós vimos aí, vocês tiveram a ajuda de muitos voluntários? Tivemos bastante voluntários. E olha, Gerson, é fundamental o auxílio dessas pessoas, porque nós da Defesa Civil somos poucos membros, né? Então, assim, ter que delegar funções dentro dos abrigos, precisamos de gente para carregar as mudanças. Principalmente, assim, essas mudanças acontecem em dia de chuva, chovendo. Imagina, vai pegar chuva num móvel novo. Um eletrônico, móvel novo, que dá para ver que foi comprado há pouco tempo, pegou umidade, molhou, e aí já está estragando tudo. Isso é um problema. E os voluntários nos ajudam bastante. Que tipo de voluntário, Gerson? Proprietários de caminhão, são pessoas da comunidade que vão lá, eles se apresentam espontaneamente, como funciona? Olha, assim, esse ano funcionou, que eu acredito, da mesma forma de outros anos, né? A gente solicitou via imprensa, né? Pela mídia, auxílio de caminhão, pelo Face, né? Caminhão, voluntários para ajudar a carregar, porque quando a água vir, tu tem um prazo, 6 horas, né? Que define até onde chega a água, mas aí tu precisa ser um pouco ágil, né? Tu precisa ter gente, né? E aí aquela área ali tá todo mundo envolvido com a sua mudança, né? Então, assim, aparece bastante gente direto lá para carregar caminhão. Jovens vão? Jovens vão, pô. Pessoal da medicina eu aqui, fico né, contente, inclusive um grupo que estuda medicina aqui da Univates, apareceu lá para nos ajudar. 19. São 19 pessoas. Foi de extrema importância essa ajuda, Gerson. Para nós que estamos lá na linha de frente, tu não sabe a gratidão que a gente tem com essas pessoas. E elas são levadas para abrigos, ok? Sim. E nesses abrigos, via de regra, são grandes ginásios do município, né? Assim, Gerson, eu sou formada em abrigos temporários, me formei ano passado, eu estava cursando, me formei mês retrasado. Ok, parabéns. Eu posso trabalhar de 10 a 15 abrigos temporários. Cada abrigo tem que ter 12 pastas. Tá? O que é pastas? Pastas são assim, saúde, sim. sabe? São 12 pastas que cada abrigo tem. Por isso que o Sr. Gerson estava comentando antes a importância dos voluntários. Como a Jéssica e o Bruno já vêm me acompanhando desde a época do seu Gilberto, eu só entrego as pastas para eles, sabem tudo. Porque tem que botar o número em cada família, tem que botar a pulseirinha em cada criança, o nome da mãe, o telefone para contato,
tem o cachorrinho que é levado para o abrigo de fora. Então, é um procedimento dentro do abrigo que é bastante tumultuado. E nós não temos só dia para trabalhar, nós trabalhamos de madrugada, né, seu Gerson? Viramos noite sem dormir. Nós estamos desde terça-feira trabalhando direto. Ontem e hoje que nós estamos mais livres, né, seu Gerson? Que agora é a parte burocrática. Agora é burocrática, agora é papelado. Onde eu entreguei as passas para o seu Gerson, ele disse, Mari, está pronta, as passas estão. Entreguei as passas para o seu Gerson, dos 2 abrigos, onde a secretária nossa lá em cima vai executar o andamento. Mas até chegar a isso é muita burocracia. Alimentação. A parte voluntariada. Não é o município que fornece, não? Não. É como? As pessoas... Mas, Gerson, vamos pensar assim, ó, tá? Se não tivesse enchente, as pessoas teriam que se alimentar, teriam que... Não, então tá bem. Então a gente pede, as pessoas nos trazem e, na medida do possível, nós vamos distribuindo, né? Por exemplo, no início nós tínhamos pouco leite. Como é que nós fizemos? Nós entregamos, então, eu estava entregando num copo. A mãe vinha com um copo para a gente ir distribuindo para todas as pessoas até que viesse mais leite. Tá bem. E pelo que eu vi, os bichinhos de estimação também. Também. Uma bela de uma atenção. Zoonose. Várias secretarias da prefeitura também se envolvem nisso. Antes você perguntou a respeito como é que funciona. É assim, ó, é Defesa Civil, gabinete do prefeito, tá? Acima do gabinete do prefeito é a Defesa Civil. Claro que tem quem dá ordem ao prefeito, mas é o seu Gerson, o prefeito, daí o seu Gerson interliga agricultura, obras, saúde, CRAS, CREAS, sabe? Tem um parâmetro. Certo. Na verdade, o coordenador da Defesa Civil, ora, sendo exercida pelo senhor Gerson, que você chamou, Gerson Barker, é que tem essa incumbência de solicitar as outras secretarias que colaborem e realizem as suas tarefas. Bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu vi que a gente tinha muito mais que falar, mas a gente já sabe que nós temos, então, uma Defesa Civil estabelecida em Lajeado. Ela tem no caso que nós estamos comentando aqui, ela é de âmbito municipal, estabelecida pelo município. Nós vimos que existe uma Defesa Civil de âmbito estadual, aqui representada os bombeiros, e tem da União. E tem um grupo de municípios, G8. Enfim, tem a Cruz Vermelha se estabelecendo estrela, então tem muitas coisas interessantes que é para ajudar nessas horas, ok? Bem, nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Eu quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Também quero dizer que hoje nós tratamos sobre o tema enchentes em Lajeado e contamos com a presença de Gerson Barker, coordenador da Defesa Civil do município de Lajeado, e Marisete Malma, secretária da Cruz Vermelha e também auxiliar da Coordenadoria da Defesa Civil aqui do município de Lajeado. Muito obrigado por terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.